A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de quem? É do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vale a pena lembrar, meus queridos irmãos, a profecia, né? A pedra que os construtores rejeitaram, o Senhor fez dela pedra de esquina. O Senhor Jesus assumiu, né, para si esta profecia. Ele disse, né? Nunca lestes na Escritura que a pedra que os construtores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina, e aquele que cair sobre ela, desperdar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, será feito em pó. Procura aí nas Escrituras as diferentes citações a respeito da pedra de esquina. No vídeo anterior eu fiz menção disso e mostrei os versículos, como você está vendo agora na tela. Tá? São 6 citações nas Escrituras apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus é tão importante? Porque ele é o autor do sacrifício. O sacrifício que justifica você diante de Deus. Aquela morte na cruz, aquele sangue derramado, não foi um acidente de percurso. É um projeto de Deus para a salvação da humanidade. Mais importante que tudo, é a sua salvação. E ele mostra por 20 vezes que quem crê tem a vida eterna. Bem, meus queridos, é o seguinte, tá? Eu quero dizer a vocês que eu nunca confiei o ensino daquilo que eu acredito, da minha fé, a terceiros, a outras pessoas. Não, em absoluto. As minhas filhas, elas cresceram, eu ao tempo todo, à noite, quando elas iam dormir, antes de dormir, eu lia a Bíblia com elas, falava dos seus heróis, dos seus valores, das suas vitórias, por que eles conseguiram estas vitórias, também das suas derrotas, por que eles foram derrotados, compreende? Para que, e ensinando a palavra do Senhor Jesus, principalmente, seu ensino, porque a palavra de Deus mesmo fala, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Entendeu? Eu nunca confiei o ensino da palavra de Deus a terceiros. Vocês viram aí o nosso querido aí Albertinho, né? Dizendo-se professor de jovens e menores, com conhecimento de teologia, há 20 anos estudando a Bíblia. Mas o que ele fez durante a live? Ele se manifestou o tempo todo agressivo, violento, cheio de ódio, entende? Se eu fosse por esse caminho, essa live ia virar uma briga, né? Porque, pô, eu enfrentar um cara que vem questionar a respeito do meu canal, as coisas que eu digo no meu canal, babando pelos cantos da boca, cheio de ódio, não dá certo, né? Veja, ele não fala do Evangelho nos seus vídeos. Eles não falam do Evangelho. O Evangelho é isso que está passando aí na tela. Que a salvação, o Novo Testamento mostra, e o Senhor Jesus ensina por 20 vezes, que é pela fé, somente pela fé. Nada tem a ver com as nossas obras. Inclusive, veja, no Inário número 4, está dizendo, né, o Inário número 4 está dizendo que a salvação só se recebe pela fé.
Leia o quinto ponto de doutrina, no inário número 4. Esse ponto de doutrina foi definido lá pelos primitivos irmãos, lá em 1927. Está bem escrito que a salvação só se recebe pela fé. Se precisasse de obras humanas, ou somadas à nossa fé, estaria escrito isso, né? Que a salvação só se recebe pela fé e as obras em Jesus Cristo. Mas não está escrito isso. Ele foi pervertido, tá certo? Os homens já não acreditam mais nisso. E eles perverteram essa doutrina no inário número 5, está aqui na minha mão, está entendendo? Mas continua dizendo que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo. E está passando aí na tela o ensino do Novo Testamento a respeito da nossa salvação. O que acontece é que eles apostataram das nossas doutrinas originais e estão misturando, fizeram um angu de caroço, não é? Uma mistureba, entende? Do ensino de Mateus, Marcos e Lucas, que é um evangelho condicional, com o evangelho da graça, que é o evangelho de João. Está entendendo? Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele traz um evangelho condicional, porque o Senhor Jesus veio na dispensação da lei. Agora, João escreveu no ano 100, quase 70 anos depois da ressurreição do Messias, o Evangelho da Graça, que é incondicional. Se você crê, você tem a vida eterna. Se você não crê, você está danado. Está entendendo? Meus queridos, posto isso, vamos continuar conversando, né? Comentando a live promovida pelo nosso querido Arca CCB, o Marcelinho, né? E o seu partner, o seu parceiro, o Albertinho. O vídeo é esse daqui, tá? Debate Bíblico com o canal Jair Ferreira, Arca CCB. Então veja, meus queridos irmãos, é o seguinte, nós conversamos com com o Marcelinho, eu acho que foi umas 70 horas no Zap, né? Mas ele dizia que não tinha tempo, né? Que tinha muita coisa para fazer, corrigir provas na escola, preparar matéria, preparar aula. E ele não tinha tempo, marcou lá para dezembro, né? Para 90 dias depois, então, para fazer uma live no meu canal, né? E mas, ó, para conversar comigo no Zap, sem problema. Ele gastou horas para fazer isso, né? Por fim, eu sabia que ele não ia vir mesmo, né? Eu aceitei ir para o canal dele, tá certo? E foi o que vocês viram, né? Eu já fiz vários vídeos comentando essa live, né? É uma playlist. O título é Arca CCB e seu conto do vigário. Já tem 23 vídeos para você ver ali, tá? E a respeito dessa live, eu já tenho 5 vídeos, esse será o 6º. E o título é Jair no Sinédrio, promovido pelo Arca CCB, tá bom? Então, se você quiser ver os comentários anteriores, procure aí no meu canal, tá bom? Então, veja, vamos continuar conversando agora. Mas note o seguinte, tá? Ele, eu imaginava que ele ia iniciar a live dizendo: irmão Jair, de fato você tem razão, a congregação cometeu esse absurdo de criar o pecado de morte, e isso é uma coisa terrível,
a igreja entrou por esse erro, agora está reconhecendo. Não, nada disso. O que ele fez foi um esforço para justificar o pecado de morte. Mas tem um cabimento um negócio desse? O cara se aplicar em justificar o pecado de morte usando exemplos do Velho Testamento. Ezequiel, o profeta, Isaías foi lá e profetizou: põe em casa a tua vida, em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Mas morrer espiritual não é morte física. Ele não ouviu do profeta: você é um cadáver, você está morto, teu destino é inferno, você não é das minhas ovelhas. Entendeu? Não tem nada a ver. O profeta disse a ele que põe ordem da tua casa que você vai morrer. Davi nem ouviu isso. Mas se houvesse uma sentença condenatória para Davi, seria a sentença da morte física, no máximo. Por quê? Porque Davi, o Senhor dá um testemunho lindo a respeito dele, está lá aí na Escritura. Veja, Davi, homem segundo o meu coração. Essa é a opinião do Senhor eterno Deus a respeito da pessoa de Davi. A respeito de Jonas e a cidade de Nínive, nem vou comentar, que não tem nada a ver. Vocês viram também o absurdo de comparar, né? O mago, né? Simão, o mago, tá certo? Feiticeiro, que tentou subornar o apóstolo Pedro e ouviu aí dele uma palavra, uma sentença condenatória. Mas o cara nem era crente. Como é que você compara isso com um homem batizado na congregação 40 anos, criou a sua família, dos seus filhos, dentro da congregação cristã do Brasil, né? Que foi em duas congregações diferentes, na boca de dois cooperadores diferentes, o mesmo discurso: fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você não é das minhas ovelhas, aqui não é mais teu lugar. Entendeu? Como comparar isso daí? Não tem cabimento. Como comparar com o episódio da irmã Neiva. A irmã Neiva é uma menina de 12 anos, era obrigada pela mãe a sair pelas ruas da cidade para pedir comida. E o dia que ela não trouxesse comida para sua casa, ela era obrigada a dormir no porão junto com os cachorros. Aí aparece um pedófilo da congregação cristã no Brasil, entende? Comprou a menina com uma cesta básica. A mãe obrigou a dormir na casa dele. Ele abusou dela. É um homem de 47 anos, ela tinha 12. 47, não, é 49 anos. Ela tinha 12 anos. Ela era obrigada a dizer que ele era o pai dela, entendeu? Quando, aos 22 anos, foi obrigada a batizar, batizou sem saber do que se tratava, mas lá pelas tantas saiu do casamento, porque era pancada, insulto, agressão o tempo todo. Saiu do casamento e foi condenada ao inferno, perdeu a alma, caiu da graça, desprezo de todo mundo, querendo se suicidar. São algumas histórias que eu estou contando, mas são centenas de histórias que são do meu conhecimento. Inclusive, eu pensava que eu era o único, né? O cara que levantou essa questão do pecado de morte, quando isso já é até motivo de estudo de uma universidade. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é uma pesquisa de Evandro Rodrigues, com o aval da Universidade Mackenzie, e o título é A Doutrina do Pecado de Morte como Fator de Desenvolvimento do Quadro Depressivo nos Membros da Congregação Cristã do Brasil. Está aqui uma pesquisa com depoimento de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, a entrevista dessas pessoas e o depoimento de pessoas que passaram por esse processo
viram pessoas se suicidarem, eles mesmos viveram vidas tristes, derrotadas, depressivas, né? E eu ainda adicionei aqui dezenas de depoimentos, de comentários apensos aos vídeos do irmão Carlos Zeinar, dos meus vídeos também, né? Então, mas ele quer defender isso daí, tá? Então, veja, o outro argumento que ele apresenta para justificar a doutrina do pecado de morte. Veja aí. Surpresinha, não vai dar para mostrar. Sabe por quê? Porque eles editaram o vídeo. Mas é uma cambada de homens sem vergonha, tá? Ele dizia, o Marcelinho dizia que não queria fazer no canal do Josafá, nem no meu canal. Ele suspeitava da nossa honestidade, que nós iríamos editar o vídeo, quando de fato eles editaram o vídeo. Por quê? Porque além de apresentar o episódio lá de Simão, o feiticeiro, Albertinho apresentou também a revelação do livro do Apocalipse, que tem sentenças condenatórias no livro do Apocalipse. Mas eu perguntei no vídeo, quem é que deu essa revelação para o apóstolo João? Ele disse, foi o Senhor Jesus. Então como é que você usa o livro do Apocalipse para justificar o pecado de morte? Aí ele disse que se o Senhor Jesus revelou sentenças condenatórias no livro do Apocalipse, nós podemos dar sentença também, e o ancião também pode sentenciar pessoas ao inferno, justificando com o livro do Apocalipse. Só que as sentenças condenatórias que você lê no livro do Apocalipse é o Senhor pronunciando. Não é um sujeito, um comedor de angu, um comedor de feijão. Não tem cabimento. Mas como o absurdo é tão grande, eles editaram essa parte. Tá? Eu não vou poder apresentar. Então é isso aí. Esse pessoal são mentirosos, tá? Mentirosos, falsos profetas mentirosos, querendo justificar o pecado de morte. Eu esperava que, quando eu fiz a leitura do tópico de ensinamento de 2016, olha, tá aí, veja eu fazendo a leitura do tópico. Em 2016, tá? Em 2016, o tópico 33, o Ministério diz o seguinte: não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do capítulo 5, 16 a 17, está escrito: há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Eu estou lendo aqui o tópico de ensinamento, tá? Ensinamento do ministério. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar. E o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina, cabe à igreja, cabe ao ministério julgar. Mais ainda, só o presidente da congregação, numa das suas reuniões ministeriais, está dizendo, ensinando lá os ministros, para não pôr peso, não julgar as pessoas, não condenar ninguém, tá? Ele está corrigindo isso. Ele está corrigindo isso, que foi um erro absurdo. Veja o Marsola ensinando que não existe pecado de morte, que nós não podemos julgar ninguém, que só o Senhor Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos, e aconselhando a não pôr peso, não condenar ninguém. Irmãos, os irmãos sabem que esta parte aqui desse 15 de Atos é um ajuste, podemos dizer assim, do
que era o Velho Testamento e o que veio para o Novo. No Velho Testamento havia os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os apóstolos seguraram a parte do sacrificado ao ídolo, do sufocado, da fornicação, que é o adultério. Guarda isso. E quem não guardasse, aqui para nós, falando a servos de Deus adultos, fazendo isso, não falou quem não fizesse, pecou. Não falou também, quem não fizer isso está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso não tem salvação. Fazendo isso, diz aqui a palavra. Ouvirem, e depois diz aqui ainda, edificaram, diz aqui embaixo, na verdade, aqui diz, que vos abstenhais do sacrificado aos ídolos, e do sangue, e da carne, e da fornicação, da quais coisas fazei bem, se vos guardardes, e necessário guardar. Fazendo isso, bem vos vá. O vosso caminho é divino, livre. Não colocou peso, não colocou morte, e nem colocou pecado de morte em cima de ninguém. Bem vos vá. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão, achar que não é daqui. Nós estamos lendo isso. Estamos lendo isso. Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas mais fracas na graça, acontece alguma coisa imprudente, ou alguma infelicidade, não pode por peso, não pode pôr uma sentença. Deixa ele, procura endireitar-se. Você fez isso, procura não fazer mais. Se isso te condena, não pratique mais. Estamos lendo? Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas mais fracas na graça, acontece alguma coisa imprudente, ou alguma infelicidade, não pode por peso, não pode pôr uma sentença. Deixa ele, procura endireitar-se. Você fez isso, procura não fazer mais. Se isso te condena, não pratique mais. Em 1948, eles falsificaram a palavra de Deus. Quem foi? Que dia, que lugar, que hora? Provavelmente foi lá no Brás. Né? Ele sacou 1 João 5,16, sacou a preposição para, colocou a preposição de e falsificou a palavra de Deus, criando o pecado de morte. A princípio eram os adúlteros e os fornicários. Depois, quando você coloca o pé na estrada da perdição, a lista cresceu. Se você fosse no casamento da sua filha numa igreja batista, presbiteriana, nem vou falar no catolicismo romano, pronto. Adulterou espiritual, caiu da graça e perdeu a alma. Se você chamasse no final do culto o ancião, meu irmão, vem fala comigo aqui. Percebeu que houve uma interrupção do meu áudio? É porque eu fui interrompido. De uma maneira grosseira e estúpida, eu fui interrompido na minha denúncia, né? E o que eu ia dizer era o seguinte: se você no final do culto chamasse ancião, vem cá, meu irmão, vem cá. Olha, o que você pregou aí esta noite, isso não é da nossa doutrina e a Bíblia não ensina isso. Pronto. Você já ia para a lista dos cães, das porcas lavadas, dos cães que voltaram ao seu próprio vômito, caiu da graça, perdeu a alma e o seu destino é inferno, porque você estava blasfemando,
né? Blasfemando da palavra que Deus deu na boca dele. Tem cabimento isso? Na cabeça desses homens tem cabimento, porque eles acreditam que a palavra de Deus não está na Bíblia. A Bíblia é letra morta. A palavra de Deus está na boca deles, está na boca do ancião. Fazer o quê? Mas vamos avante. Eu esperava que eles dissessem, puxa vida, é verdade, né? Realmente não existe pecado de morte, e a congregação entrou por esse caminho e, infelizmente, cometeu crimes contra a humanidade. Não! O cara se empenha em defender, como ele está dizendo agora. Veja aí o que ele está dizendo. Ó. Agora, em relação à questão do pecado de morte, nós precisamos entender o seguinte, né? A Bíblia fala de pecado para a morte, como você mesmo falou. Porém, nós cremos que o salário de todo pecado é a morte. A Bíblia fala, né, em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário de todo pecado ele é a morte. Então, ou seja, todo pecado ele gera a morte. A sua dificuldade é entender a doutrina do pecado. Você está morrendo porque você é pecador. Entendeu? O pecado gera morte, você é pecador e você está morrendo. E o que pode salvar você é somente a suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário. Uma coisa que você não aceita. Você quer salvar-se com os seus próprios esforços. No máximo, você quer dar uma forcinha e ajudar o Senhor Jesus no mérito do seu sacrifício. Quer dizer, as boas obras associadas à nossa salvação. Essa é a sua dificuldade e a razão da sua interpretação, usando que o pecado gera morte, para dar fundamentação à doutrina do pecado de morte, que o próprio ministério está reconhecendo que é uma mentira que eles definiram como doutrina lá por volta de 1940. A própria Bíblia fala que o pecado sendo concebido, né, ele sendo consumado, ele gera morte. Então, existe sim a morte, só que essa morte que nós estamos falando é justamente de uma morte espiritual, da separação de Deus com o homem. A comunhão, porque o pecado ele nos afasta de Deus, como está escrito em Romanos 3:23, que o pecado, a Bíblia fala claramente, que todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória de Deus. Então, o pecado ele nos afasta dessa comunhão com Deus, ele nos afasta dessa presença, né, espiritual ali de Deus na nossa vida. Então, é isso que o pecado causa na pessoa. Agora, o que acontece? Pode ser restituído? Pode ser perdoado? Pode ser perdoado de acordo com a humilhação e o arrependimento. Foi o que foi falado aqui desde o início. Porque o que tem no tópico de doutrina da congregação, na contracapa do inário, é doutrina oficial, registrado no tópico 9, é que nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da fornicação, ou seja, da prostituição, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém, conforme registrado em diversos versículos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós podemos perceber o seguinte, que o conselho da congregação em relação ao pecado é apenas que é necessário para o cristão procurar se abster, procurar se separar, procurar se resguardar e guardar-se dessas coisas, para ter uma vida espiritual plena com Deus, uma comunhão plena com Deus. Em primeiro lugar, você está fazendo uma confusão danada. Os pontos de doutrina que estão lá no final do nosso cenário são doutrinas fundamentais da igreja. Não são tópicos de ensinamentos. São doutrinas fundamentais da igreja que não devem ser mudados. Agora, nos tópicos de ensinamentos, como eu estou mostrando aí na tela, existem os tópicos que colidem, contradizem, se opõem
É a apostasia das doutrinas definidas como tal nos 12 pontos de doutrinas que estão no final do nosso inário. Como é o caso dos tópicos que falam do pecado de morte, que é uma mentira. Eu estou apresentando aí na tela o primeiro deles, lá do ano de 1949, acho que é o 48, e o de 1984. Mas não são os únicos. Há quase uma dezena de tópicos que resultaram no suicídio de milhares de pessoas e na destruição de milhares de famílias. Vai se informar, camarada, que você está muito mal informado. Caso a pessoa fira a doutrina e caia em pecados e transgrida os ensinamentos dados pelo Espírito Santo, essa pessoa ela é disciplinada, ou ela deve ser, no caso, como que diz assim, cortado o direito de manifestação dela nos cultos, até que haja justamente nela o quê? Frutos dignos de arrependimento. Ou seja, que a pessoa demonstre perante todos, perante a igreja, que está arrependido. Eu mesmo já vi vários casos de pessoas que pecaram na congregação e que ficaram ali congregando firme, se humilharam, e hoje tem toda a liberdade na igreja. O filho do nosso irmão, aqui tem um irmão aqui ancião, que eu não vou falar o nome dele, porque não cabe aqui, mas o filho dele também aconteceu isso e com ele, e ele ficou firme na igreja, não saiu fazendo que nem esses opositores. E o que aconteceu? Ele foi restituído. Hoje ele toca, hoje ele testemunha, hoje ele ora, e como ele, existem muitos outros que eu nem quero mencionar aqui. Então, ou seja, o que acontece é a falta de humildade, a rebeldia, a rebelião. E a rebelião é pecado, condenado na Bíblia Sagrada, né? Agora, o senhor Jair acusar a congregação de crime, de formação de quadrilha, isso ele tem que ter prova para poder fazer isso, porque isso seria uma forma irresponsável e tendenciosa que ele está fazendo aqui nessa live. Porque qual é a fonte de pesquisa que ele tem? Ou seja, a pesquisa que ele fez foi por órgão competente? Foi por pessoa habilitada? Devidamente habilitada, registrada legalmente? Cadê os dados dessa pesquisa? Que órgão foi feita essa pesquisa? Se ela é criminosa, é mais criminosa do que o Hitler, como ele falou, por que não foi julgada, condenada, sentenciada e presa? Se não há provas, se não há julgamento, se não há condenação, se não há nenhuma testemunha, como pode ser verídico isso que esse homem está dizendo, minha gente? Ele está blefando. Então, veja, ele é um absurdo, né? É um absurdo. Eu estou falando de coisas que eu vi. Eu vi. E comigo milhares de pessoas. Tá? O mesmo agressões a uma pessoa dentro do templo, com gritos, fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você está fedendo, aqui não é mais teu lugar, você não é das minhas ovelhas, em duas congregações diferentes, na Vila Versone, em São Miguel Paulista, na boca do irmão Valentim, e na Curuçá Velha, na boca do José da Cruz, o cooperador lá, entendeu? Depois as notícias foram chegando, Vila Lila, Parque Paulistano, Guaianazes, Burgo Paulista, e por aí vai. As notícias foram chegando desse mesmo discurso, na boca de homens diferentes, em congregações diferentes, entendeu? Isto é formação de quadrilha. Também 2 que se suicidaram, pessoas da minha amizade. Um deles eu até esqueci, foi no ano de 1976. Ele trabalhava no edifício Zarzur, na Avenida Prestes Maia. Ele era assessorista. Eu trabalhava no 33º andar, numa empresa chamada Sociedade Brasileira de Superintendência, uma filial de uma empresa francesa chamada Société Générale de Surveillance. Eles estão lá até o dia de hoje. Esse irmão aí era assessorista do prédio. O prédio era ao lado do viaduto Santa Ifigênia. Ele saltou do viaduto e se suicidou. Na época eu não entendi por quê. Me disseram que ele era problemas que ele tinha dentro da igreja. Eu não sabia o que era.
Até esqueci o fato. E outro, foi no ano de 95, o nome dele era Jair, um homem de 30 anos, mais ou menos. Eu o conheci muito alegre, feliz da vida, saindo de um casamento, tentando um novo relacionamento com uma irmã numa outra cidade. A notícia seguinte que eu tive foi que bebeu, tomou veneno de rato e se suicidou. Agora esse camarada vem dizer que eu estou mentindo, que eu sou mentiroso. Eu estou falando de coisas que eu vi. E quando eu comecei a denunciar estas coisas, as notícias foram chegando, pessoas relatando as suas agressões que sofreram ou o que viram acontecer. Estou apresento documento, não é... É uma pesquisa com aval de uma das mais respeitáveis instituições do Brasil, como disse minutos atrás, a pesquisa sobre o pecado de morte, com estudos de psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas. Quer dizer, esse camarada quer negar tudo isso. Agora, ele diz que por que eu não fui à justiça? Porque, veja bem, eu não fui à justiça tempos atrás, porque seria muito difícil eu ser ouvido. Eu tentei, veja bem, foi isso os últimos anos, aí, há uns 2, 3 anos atrás, eu procurei a Defensoria Pública. Eu me dispus a pagar para uma mulher que foi agredida a viagem dela e de volta, uma diária de R$60 aqui para ela gastar aqui em São Paulo com refeições e lanche, a estadia no hotel também, para que ela viesse comigo na audiência da Defensoria Pública. Ela não veio, entendeu? Não veio porque é casada, tem problemas familiares e tal, não quis vir. Mas hoje já está diferente. Tempos atrás, anos atrás, não havia uma consciência a respeito disso. Agora não, agora há uma consciência, são milhares de opositores, eles têm conhecimento destas coisas e existem dezenas de pessoas que podem comparecer no fórum e testemunhar comigo a respeito destes crimes. Agora, ele pergunta por que eu não fiz. Eu não fiz porque eu sou sozinho. Esses homens são poderosos, eles têm os melhores advogados do país, pagos a peso de ouro, eles têm envolvimento com a maçonaria, eles têm condições de ligar lá para a administração do fórum e manipular a administração do Fórum de Justiça, colocar um juiz maçom que vai procurar se aplicar em defendê-los. Mas agora eu não tenho medo da justiça, não tenho preocupação com a justiça, porque eu acredito que não estarei sozinho nesse tribunal. E veja, por que eles não movem uma ação contra a minha pessoa? Fizeram já uma circular dizendo que ia levar à justiça pessoas que estavam denunciando os crimes desse ministério. Por que não fizeram isso? Porque sabe que podem se dar mal. Provavelmente eles vão se dar mal. Veja, procura aí no Jus Brasil a ação do Cláudio Marsola que ele moveu contra Aguinaldo Tadeu dos Santos. Ele moveu uma ação judicial contra o irmão Aguinaldo Tadeu dos Santos, por uma questãozinha desse tamanho. Ele meteu uma ação em cima do irmão Aguinaldo e obrigou ainda a pagar uma indenização de R$10 mil. Entendeu? Por que ele não faz isso comigo? Por que ele não faz? Porque eles têm eles têm medo, preocupação que a coisa reverta contra eles, entendeu? Que eles se deem mal nesta ação judicial, porque eu não preciso de muita gente. 4, 5 irmãos que se proponham
a testemunhar, contando os crimes desse ministério, a casa vai cair para esses homens. Eles vão parar na cadeia. Simples assim. Simples assim. Agora, ele disse que eu estou blefando. Me chama na justiça, sem problema. Não tenho medo, não. Manda bala. Bom, para o vídeo por aqui, né? E vamos dar sequência aí, analisando, né? Essa live, onde vocês viram, né? Ô, Albertinho, vou te dar um conselho, tá? Você não para tratar desse assunto, você não pode tratar de maneira apaixonada, tá? Começa a tratar de maneira apaixonada, você vai cometer absurdos, tá? Como você cometeu, né? Você me perdoa, tá? Botar cavalo dando coice? Porque estas coisas eu procuro, sabe, botar uma figurinha, alguma coisa, para aliviar a tensão, sabe? Porque se eu for entrar na sua, ficar nervoso, eu vou ter seríssimos problemas de sociopatia, entendeu? Problemas gerados pela psique, entendeu? Certamente, se você continuar desse jeito, debatendo por aí, com esse ódio todo, com esse fanatismo todo, você vai ter problemas psicossomáticos. São problemas psicossomáticos, problemas de saúde provocados pela sua psique. Agora veja, você que está vendo esse vídeo, né? E tem seus filhos aí aprendendo a Bíblia com esse Albertinho aí, tome cuidado, tá? O que o Albertinho vai ensinar para eles é só isso: preconceito, orgulho espiritual, ódio, tá? E isso não vai fazer bem para a educação do seu filho, tá bom? Tira ele dessa escolinha do Albertinho aí, porque esse cara é um péssimo professor, tá? Um cara que ensina ódio, preconceito, né? Isso aí não serve não, tá? A Bíblia é para ser examinada, tá? Com cuidado, observando não só apenas o que o verso está dizendo, examinar o seu contexto para fazer uma interpretação adequada. Não fazer o que esse camarada anda fazendo aí. Tá, para o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos, né? Divulgue esses vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que todos conheçam, né, o que é a congregação cristã no Brasil e os crimes que eles cometeram ao longo dos séculos. Deus abençoe a todos, se inscrevam no meu canal e divulguem esses vídeos. Fiquem todos na paz de Deus, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém? Amém. Agora vamos ouvir o áudio que vocês viram passar na tela. É um testemunho das agressões sofridas por uma irmã. Foi uma briguinha de casal. Qual casal que não se desentende? Qual casal que não tem seus problemas de relacionamento? Pois é, uma questão que foi parar numa reunião ministerial. E esta irmã sofreu esta humilhação. Se você sofreu alguma agressão destes homens do ministério, me envie um vídeo ou um áudio relatando essa agressão. Diga o nome do agressor e o local da agressão. Eu vou fazer um vídeo a respeito denunciando o crime. Só para ficar bem claro, o casal está unido e estão criando seu filhinho. O Deus da congregação, apesar dos seus esforços, não conseguiu levar esta irmã ao suicídio e nem tampouco destruir a sua família. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe. Ouça o áudio da nossa querida irmã que sobreviveu à agressão do ministério. Não, foi assim. Fizeram um culto,
Aí ler a palavra, e depois da palavra começou as pregações. No meio de todo mundo, irmão. O Deus da congregação vai te matar. Você vai ficar estraçalhada na calçada da tua casa. Você é uma mentirosa. Você mente. Desse jeito. Eu já vi a humilhação, a vergonha que me fizeram passar lá. Aí eu saí de lá muito perturbada, muito doente da cabeça. Aí foi assim que eu fiquei vendo os vídeos do irmão, os vídeos do Josafá, e que Deus me libertou. Através de um vídeo do irmão também, que o irmão fala que Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é alegria. Sabe, agradeço o irmão do fundo do coração, porque hoje estou liberta, em nome de Jesus Cristo.